Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Graça e paz da parte do Senhor nosso Deus, que a doce presença do Espírito Santo de Deus esteja abundantemente reinando na sua vida, na sua família, na sua casa, hoje e para todo sempre. Que bom nós estarmos juntos novamente, hoje, domingo, dia do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro domingo do mês de maio. Maio chegou, o mês da família. Bendito seja o Senhor. Aquilo que nós temos de mais valioso depois da nossa salvação em Cristo Jesus é a nossa família. Por isso, vamos dedicar esse tempo, mês de maio, de você poder fazer o culto doméstico com a sua família, buscarmos mais a Deus, intensificarmos as nossas orações ao Senhor, enfim, para que a nossa família ela esteja constantemente alicerçada, estruturada na presença do Senhor nosso Deus. Nós queremos convidar você também que não ainda se inscreveu no canal da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, você pode se inscrever, você pode acionar o sininho, enfim, você pode nos acompanhar aqui para a glorificação do nome do Senhor e obviamente ser abençoado com a palavra. Outro recado interessante, hoje, primeiro domingo de maio, às 10 horas da manhã, nós teremos uma aula especial de 22 minutos para as crianças. Então os papais, papai, mamãe, preste atenção. Hoje nós também teremos uma aula especial para as crianças. Tá bom? Às 10 horas. Então não desligue, fique ligado, porque teremos muita coisa boa aqui no canal da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras. Vamos louvar ao Senhor nesse momento? Agradecendo a Ele por esta oportunidade, louvando porque Ele tem cuidado de nós. Em meio a tudo aquilo que nós temos vivenciado, contemplado, mas Deus, Ele não se esquece de nós. Mais um mês, mais uma semana juntos. A equipe de louvor da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras estará louvando a Deus com uma canção de louvor, de exaltação. Enquanto isso, você também louve aí na sua casa. E logo após o louvor, nós estaremos recebendo aqui uma palavra de Deus para os nossos corações. A nossa irmã Juliele, a nossa missionária da congregação Nova Jerusalém, estará com a palavra, ministrando uma palavra para o meu coração e para o seu coração. Deus te abençoe. Let
Graça e paz. Que saudade, né, da gente poder se encontrar e juntos podermos louvar o Senhor e aprender da sua palavra. Mas infelizmente ainda continuamos nessa restrição aí de ter que ficar em casa. Mas louvado seja Deus porque a gente pode chegar até a sua casa através desse vídeo. E eu gostaria de convidar você a abrir a palavra do Senhor lá no livro, no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículos de 12 a 14. É o texto que nós vamos meditar nessa manhã, nessa escola dominical. Marcos, capítulo 11, versículos de 12 a 14. Eu vou fazer a leitura e eu quero que você acompanhe aí. Diz assim: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Vamos orar? Amado Deus, no nome de Jesus, nós estamos diante da tua palavra e o desejo do nosso coração é que o Senhor nos ensine nessa manhã. Que o Senhor fale aos nossos corações, que possamos aprender, ó Pai, a respeito do Senhor e da Tua vontade. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. O contexto desse texto, né, quando Jesus está vindo de Betânia, indo para Jerusalém naquela manhã, é o contexto da última semana de Jesus aqui na Terra. Jesus, no versículo 1 aí, do capítulo 11 de Marcos, fala sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que se dá justamente uma semana antes, né, da sua ressurreição. Então, Jesus estava vivendo os seus últimos dias junto com os discípulos, portanto, estava pertinho da Páscoa, e a gente vê então esse episódio. Ao primeiro momento, quando a gente olha esse texto e a gente vai ver que depois, quando eles passam ali novamente, eles veem que a figueira que Jesus amaldiçoou, ela seca totalmente, a gente vai ver que parece que é um texto muito radical, uma atitude de Jesus muito radical, parecendo que Jesus não teve tolerância nenhuma, né, com aquela figueira, porque ele vai ali, busca figo, né, porque estava com fome, e aí o texto vai dizer que ele não encontra nenhum, e então ele diz que nunca mais alguém comesse fruto, né, daquela figueira novamente, e então depois, logo em seguida, essa figueira ela seca completamente. Algo parece, assim, aos nossos olhos, a um primeiro momento, muito radical, muito extremada essa atitude de Jesus. Mas eu quero te convidar a gente olhar de uma maneira mais aberta para esse texto. Nós não temos o costume de procurar figos na figueira, não faz parte do nosso contexto as figueiras. Mas no Oriente sim, no Oriente Médio sim. Tanto a videira como a figueira, ela faz parte do cotidiano, né, do povo de Israel. E ter as videiras e as figueiras era algo como estabilidade. É como se você tivesse estabilidade na sua vida, você teve estabilidade para construir a sua casa, ter a sua própria terra, plantar a sua figueira, a sua videira. E geralmente as figueiras elas eram plantadas nas videiras, né, junto com as uvas. Então era sinônimo de estabilidade, fazia parte do cotidiano. O texto está dizendo que Jesus estava andando de Betânia para Jerusalém. E essa figueira estava no caminho. Se a gente olhar hoje, a gente vai, né, de um sítio para o outro, ou da cidade para um sítio, aqui no nosso contexto, é normal às vezes a gente encontrar uma mangueira, goiabeira, né? Lá naquele contexto de Jesus era normal encontrar figueiras pelo caminho. E o texto diz que Jesus então vai ali porque estava com fome e ele então quer
comer um figo. Mas se a gente olhar aqui para o texto, a gente vai observar que não era tempo de figos. O versículo 13 diz no final aí, porque não era tempo de figos, certo? Mas a figueira estava cheia de folhas. E eu queria que nós pudéssemos meditar no tema aqui, Jesus e a figueira. O que a gente pode aprender com essa situação, com essa figueira? E o texto deixa bem claro que a figueira não tinha frutos. Jesus não encontrou nenhum fruto naquela figueira. Então, Jesus e a figueira, o que nós podemos aprender, né, com essa figueira sem frutos? Como eu disse para vocês, estava perto da Páscoa. E também nesse dia aí, quando Jesus está indo para Jerusalém, quando ele chega no templo, o que ele faz? O que acontece, né, quando ele chega ao templo? A purificação do templo. Jesus fica irritado pelo fato de haver comércio dentro do templo, ele fica irritado porque as pessoas estavam comercializando ali dentro, as pessoas, havia um barulho excessivo, as pessoas não estavam preocupadas com o objetivo de estar no templo. Jesus vai dizer que o templo é chamado, né, casa de oração, mas as pessoas não estavam ali com aquele intuito, era uma comercialização. As pessoas estavam acostumadas a comprar os seus animais para oferecer os sacrifícios e isso era algo que fazia parte da rotina, era algo que eles faziam até de maneira mecânica. Já tinham se esquecido o objetivo real, o significado real daquele sacrifício, né? Para onde esse sacrifício apontava. Jesus, que é o Cordeiro Perfeito que tira o pecado do mundo, já estava ali e eles nem reconheciam ele como o Messias. Então era uma hipocrisia ali. E o que a gente pode aprender com Jesus e a figueira e aprender com essa figueira sem frutos é que Jesus condena a hipocrisia. Mas o que tem a ver isso, né? Por que hipocrisia? Olha, quando a gente estuda, e até mesmo nos comentários bíblicos, a gente vai ver que a figueira, geralmente, ela primeiro dá os frutos e em seguida vem as folhas. Então, quando Jesus olha aí para a figueira e ele está com fome, observe o versículo 13. O 12 fala que ele estava com fome. E o 13, e vendo de longe uma figueira com folhas. Então, de longe, Jesus olhou aquela figueira, ele viu aquela figueira cheia de folhas, e então ele foi atraído àquela figueira, porque ele estava com fome, é claro, mas também foi atraído àquela figueira porque a figueira estava cheia de folhas. Se os frutos vêm antes das folhas e ela estava cheia de folhas, significava que os frutos deveriam estar ali. De longe, Jesus não podia ver se tinha frutos ou não. Então ele se aproxima e ele procura. Observe aí. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou. Então ele se aproxima dela porque ela tinha folhas, e a gente sabe que as folhas da figueira são folhas grandes. Quando ela estava cheia de folhas, ela dava até uma sombra bem boa, né? Então Jesus precisou se aproximar daquela figueira para então procurar para ver se havia figos ali. Mas ele não encontrou. E aí então, de uma maneira, como eu disse antes, aos nossos olhos, parece até radical, ele amaldiçoou aquela figueira que em seguida vem se secar completamente. Mas Jesus, se a gente olhar o contexto do texto e em seguida aí no versículo 15, Jesus então começa a purificar o templo e a expulsar os cambistas e expulsar as pessoas que estavam vendendo ali, Jesus estava usando aquela figueira como um exemplo da purificação que ele faria logo em seguida no templo. E outra, no ano 70, né, a gente sabe que o templo ele é destruído. E ele não é reconstruído, porque não fazia mais parte dos planos de Deus que as pessoas ficassem presas, né, ao
templo apenas como algo mecânico, mas que adorassem a Deus em espírito e em verdade, como o próprio Senhor Jesus diz à mulher samaritana. Quando ele se encontra com ela lá no capítulo 4 do Evangelho de João, e ela diz, olha, os nossos pais adoravam nesse monte, lá em Sicar. Mas os judeus dizem que o lugar é Jerusalém. E o que Jesus diz para aquela mulher? Ele diz que vai chegar o tempo, e já é hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele diz, nem aqui nem lá. É você. Você é o templo do Senhor, e em espírito e em verdade, se referindo à vinda do Espírito Santo, nos capacitando então a adorar a Deus, né, com conhecimento, não por estar acostumado a fazer aquele processo ou aquele culto mecânico, mas algo que realmente vem do mais profundo do coração. Então, quando a gente pode dizer que Jesus condena a hipocrisia, é que aquela figueira, ela parecia ser frutífera, porque ela tinha folhas, e se as folhas chegaram é porque os frutos já estavam presentes, mas na verdade ela parecia frutífera, mas não era. Eu gostaria que nós pudéssemos ler lá em Mateus, no capítulo 23. Mateus capítulo 23 é um capítulo assim, extenso, onde Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e dos escribas. Versículo 27 e 28, né, é um resumo aí desse capítulo 23 de Mateus. Ele diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Jesus, então, falando sobre a hipocrisia. Parece, por fora, parece, mas não é. Aquela figueira parecia ser frutífera, mas não estava cheia de frutos. Jesus encontra apenas folhas ali. E a gente vai ver que Jesus, então, amaldiçoa no versículo 14 aquela figueira, mostrando que Jesus condena a hipocrisia. Nós, como cristãos, precisamos sempre estar avaliando a nossa vida com Deus. As orações que a gente tem elevado a Deus realmente são orações sinceras? O nosso coração tem desejado estar na presença de Deus, diante da palavra de Deus? Ou isso é um fardo para nós? Fazemos de maneira mecânica. Nós estamos vivendo dias atípicos. Estamos na nossa casa. Às vezes, no templo, você pode até reclamar do banco, que é duro, do tempo, que é grande. A música que cantou não é a música que eu queria. O louvor hoje demorou muito. Hoje nós estamos no conforto da nossa casa. Geralmente estamos sentados diante da televisão, sentado no nosso sofá. Se você coloca uma almofada para ficar mais confortável. E o seu coração? Geralmente as pessoas estão confortáveis, mas nem por isso estão conectadas com Deus. Para pensar. Tem sido sinceras as nossas orações quando nós nos colocamos diante do Senhor, diante da sua palavra, e até mesmo para participar do culto aí pela internet? É real o desejo do nosso coração de estar na presença de Deus? Jesus, ele condena a hipocrisia. E ele nos diz, olha, não basta parecer, tem que ser. Nesse tempo que nós vivemos, e a gente sabe que ainda tempos difíceis virão, depois que voltarmos à rotina em relação à nossa economia, estamos vivendo um tempo de crise. Não é tempo de frutificar,
vamos pensar assim, financeiramente, mostrar as nossas qualidades com o próximo, amor ao próximo. Geralmente, o que acontece? Cada um por si. Porque parece que o tempo é desfavorável. Mas se aquela figueira estava cheia de folhas, nos traz o ensinamento que não é só na época exata que as figueiras produziam figos. Existia o figo temporão. Então, e esse figo temporão, o que significa? A figueira produzia figos fora da época propícia, onde o clima era propício, onde a situação ali era propícia, e todas as figueiras produziam. Significava o quê? Que não era um momento certo de produzir. O clima não estava favorável, o tempo não era favorável, mas mesmo assim, contra as expectativas, né, algumas figueiras produziam figos fora do tempo. E se aquela figueira, quando Jesus olha de longe e vê ela cheia de folhas, a expectativa de Jesus, alguns, por não compreender, né, a dinâmica da figueira, acham que Jesus é louco. Como que ele vai procurar um figo numa figueira se não é época de figo? Mas lembra das folhas. Existiam os figos temporão. Eu gostaria de ler dois versículos lá no Velho Testamento que fala sobre o figo temporão. Como que era o figo temporão? O figo fora do tempo, né? O primeiro texto é Jeremias. Jeremias capítulo 24, versículo de número 22. Que diz 22 não, versículo 2. Jeremias 24, 2. Esse texto é a visão que Jeremias tem dos 2 cestos de figos. Uma cesta era de figos bons para comer, desejáveis para ser comido, e o outro cesto era de figos que não eram desejáveis, que eram ruins, estavam estragados. E essa visão, é óbvio, o significado dela, se você ler todo o capítulo 24, Deus diz a Jeremias, o povo que foi para o exílio, que aceitou a disciplina de ir para o exílio porque desobedeceram e pecaram, desse povo eu vou restaurar a nação de Israel. Mas aqueles que rejeitaram a disciplina e que fugiram dessa disciplina, não aceitaram ser subjugados pela Babilônia, esses serão destruídos, serão rejeitados por mim. E aí, no versículo 2, Jeremias, na visão de Jeremias, fala do figo temporão. Os figos bons eram o figo temporão, fora do tempo. Versículo 2, tinha um cesto figo muito bons, como os figos temporão. Mas o outro ruins, que de ruins que eram, não se podiam comer. Então, o figo temporão, se você já teve a experiência, né, de comer alguma fruta que está fora do tempo, mas que mesmo assim teimando, né, aquela árvore e contra as expectativas ela produziu frutos, você pode observar que não são muitos frutos, são poucos, a produção é um pouco reduzida, mas geralmente são frutas um pouco maiores e mais gostosos. A gente não sabe se é por causa da expectativa da pessoa, porque se é uma fruta que está fora da época e você encontra ela ali, você come com mais gosto, com mais apreciação, né, porque é pouco, ou se realmente é mais gostoso. Mas na visão de Jeremias, o que ele diz é que o cesto de figos bons era como figos temporãos, né? Ele diz lá em Jeremias 24, 2. Então, eram figos muito bons, né? E o outro texto que eu gostaria que a gente pudesse, então, ver é o texto lá de Miqueias. Miqueias, no capítulo de número 7, no versículo 1, vai falar do figo temporão, que eram figos
desejáveis, né? Porque eles eram poucos. Então, Miqueias 7, versículo 1. Ai de mim, porque estou como são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Então, quando Jesus olhou para aquela figueira e ele estava com fome e ele viu folhas naquela figueira, ele desejou comer o fruto daquela figueira. Era um fruto desejável, ainda mais que ele estava com fome. E o que a gente pode aprender com Jesus? Jesus e a figueira, e essa figueira sem frutos. Primeiro, que Jesus condena a hipocrisia. E segundo, que contra as expectativas, né, uma figueira, até mesmo fora do tempo, ela pode produzir figos temporãos. Nós estamos vivendo um tempo de crise. Estamos passando por um momento extremamente difícil. E a gente sabe que, como eu disse, a expectativa é que cada um seja por si. Ninguém pense muito no outro pelo fato de que todo mundo está passando pela crise. Se fosse só o Brasil que estivesse passando por esse momento difícil, a gente poderia esperar a ajuda de outros países que estivessem bem para nos ajudar a sair dessa crise. Mas o mundo inteiro está passando por isso. E aí o que acontece? Nós temos que cuidar de nós. Mas nós, como crentes em Jesus, não importa a época, não importa se o tempo não é propício, não importa se a situação é difícil, o que o mundo espera de crentes como nós é que nós possamos produzir figos temporãos. Possamos produzir mesmo num tempo de crise. Mesmo quando todo mundo está desesperado, mesmo quando todo mundo está perdido, nós, como crentes em Jesus, temos uma esperança. E se enquanto todo mundo está desesperado, a gente também se desesperar, o que será? É tempo de produzirmos figos temporãos, de produzirmos frutos contra as expectativas e da situação. O mundo está com fome. O mundo está com fome. O texto aqui diz que Jesus estava com fome. Quando alguém nos procura, quando alguém procura por nós, desesperado, o que ele espera de nós é que a gente produza frutos. Uma palavra boa, uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Que a gente mostre, aponte para a palavra de Deus, para Jesus, para a esperança maior. Mas o que acontece? Às vezes nós temos sido procurados pelo mundo e o que acontece? A gente também está desesperado, a gente também está sem esperança. E aí cai naquele ponto que Jesus diz, né, que o primeiro ponto nosso aí, que Jesus condena a hipocrisia. Gente, a hora de mostrar fé é agora, não é no tempo fácil, é no tempo difícil. A hora de mostrar esperança é no tempo difícil, não é no tempo fácil. E a gente precisa disso. É possível frutificar, mesmo no tempo que não é propício, mesmo fora do tempo. É possível. E Deus espera isso de nós. Que nós possamos produzir figos temporãos. Que nós possamos ser esperança no meio de um mundo caótico e desesperado. O que você pode aprender nessa manhã com Jesus e a figueira, essa figueira sem frutos, que Jesus não quer que a gente pareça crente, Ele quer que a gente realmente seja crente. Uma outra lição que a gente pode aprender aqui é que é possível produzir frutos mesmo fora de época. E isso vai alimentar um mundo que está com fome e sedento de Deus. Você conhece a Deus, você serve a Deus. Mostre isso. Mesmo que o tempo não seja propício. Busque o Senhor, porque Ele é a água viva e pode nos fazer produzir frutos doces e desejáveis para esse mundo perdido. Que Deus nos fortaleça e nos ajude. Que Ele nos capacite a não sermos hipócritas.
épocas, mas sermos crentes de fato e de verdade, e que possamos produzir frutos fora de época, para a glória do Senhor. Espero em Deus que Deus tenha falado ao seu coração. Quero fazer uma oração junto com você. Pai bendito, no nome de Jesus, quero rogar ao Senhor que o Senhor firme essa palavra no nosso coração e nos ajude, ó Pai, a desejarmos o Senhor, a servirmos o Senhor e não sermos apenas crentes de aparência, mas de fato e de verdade, para que nos tempos difíceis possamos ainda produzir frutos para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.